Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 49 em diante. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego. Chamaram quem? Dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Seguiu Jesus pelo caminho. Me ajude, por favor, pegue na mão de alguém, diga para ele: quem nasceu para andar no caminho não morrerá na beira. Diga: quem nasceu para andar no caminho não morrerá na beira. Você pode sentar glorificando. Me preste um pouco da sua atenção. Meus irmãos e minhas irmãs, sem dúvidas nenhuma que tenho, o texto que nós acabamos de fazer leitura é um dos textos mais conhecidos, mais famoso, que provavelmente você já deva ter a oportunidade ou tido a oportunidade de ouvir acerca desta narrativa bíblica, ou até mesmo já teve a oportunidade de ler os versículos, de ouvir canções, de ouvir mensagens, ou até mesmo já falou acerca do que está acontecendo aqui em Marcos 10, 46 ao 52. Jesus está terminando o seu ministério na terra. O ministério de Jesus dura, acredita-se, que 3 anos e meio. Em 3 anos e meio é um tempo curto, porém foi suficiente para que Cristo revolucionasse, impactasse toda uma geração, toda uma história. 3 anos e meio foi suficiente para que muitos sinais, muitos milagres, diversas curas, muitas pessoas serem alcançadas através das mensagens, através dos ensinamentos. E também impactados foram aqueles que sentiram o toque da mão de Jesus, ou aqueles que o tocavam, como foi dito aqui enquanto eu cheguei. Está escrito em Mateus 14, 36, que todos aqueles que tocavam na vestimenta de Jesus saravam de toda enfermidade que possuíam. Então Jesus está terminando o ministério terreno e indo em direção à cruz. Marcos capítulo 10 marca o término do ministério de Cristo. Marcos 10, 32 diz que Jesus está subindo para Jerusalém. E essa subida para Jerusalém não é a passeio. Essa subida para Jerusalém não é a turismo. Jesus precisa chegar em Jerusalém, porque em Jerusalém ele vai consumar a sua obra redentora, salvífica, que consumará ali a sua vida, sendo entregue na cruz do Calvário, seu espírito ao Pai, e aonde Jesus então dará o último suspiro. Jesus precisa chegar em Jerusalém. Antes que ele chegue na cidade de Jerusalém, em Marcos capítulo 11, Jesus vai passar por uma cidade que ficava nas proximidades de Jerusalém. Marcos diz que Jesus sobe, porque Jerusalém está em cima. Mas antes que Jesus chegue lá, ele passa na estrada que liga para Jerusalém,
em uma cidade chamada Jericó. É importante que nós saibamos que nos dias de Jesus há pelo menos duas localidades que se chamam Jericó. Uma que é chamada de Antiga, outra que é chamada de Nova. É por isso que nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver uma visão diferente. Um vai dizer que Jesus está chegando em Jericó, outro está dizendo que Jesus está saindo de Jericó, porque haviam duas localidades com esse nome. Marcos diz que Jesus vai para Jericó e ele está saindo da cidade. É interessante que Jericó, nos dias de Josué, quando a muralha caiu, Josué 6:26 diz que Josué liberou uma palavra e sobre esta palavra havia um peso. Josué disse que maldito seria todo aquele que reconstruísse, reedificasse, levantasse, reerguesse a cidade de Jericó. Essa profecia se cumpre nos dias de Acabe. Nos dias de Acabe, a cidade é reerguida e os dois filhos de Iel são mortos quando ele ali está reerguendo a cidade. Então subentendia que quem morava em Jericó, quem residia em Jericó, quem habitava em Jericó, ou os habitantes de Jericó, eram pessoas amaldiçoadas. Morar em Jericó, nesse período bíblico, é herdar uma maldição por herança. Logo, quem mora em Jericó é considerado alguém maldito. E por esse motivo, alguns tinham preconceitos com essa localidade. Porém, Marcos diz que Jesus vai para Jericó. É a última vez que Jesus vai passar por ali. É a última vez que Jesus vai de caminho a essa cidade. E também é o único registro de Jesus nesse lugar. É interessante que é na cidade da maldição que Jesus resolve entrar no final do ministério, porque melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Alguém diz que Jericó é considerada uma cidade maldita, e é na cidade da maldição que Jesus vai realizar algumas obras que nunca mais serão a mesma, que nunca mais a localidade será conhecida com a mesma fama. Por quê? Ele é especialista em transformar aquilo que alguém considerou maldição em bênção. Ele é especialista em considerar aquilo que alguém considerou maldição em bênção. Alguém olha e diz: não vai sair nada daí. Jesus vai lá, arranca alguém daquela localidade e faz ser bênção nas suas mãos para a glória do seu nome. Eu vou profetizar e você recebe. Talvez nós que estamos aqui, nós não passávamos de Jericóis, que havia sobre nós uma palavra de maldição, uma palavra de derrota, uma palavra negativa. Nem a sua família acreditava em você. Só que Jesus passou aí e disse: aquilo que o homem considera maldito, eu trago para minha presença, e tudo que vem para as minhas mãos é abençoado para a glória do meu nome. Você está sentado do lado de alguém que foi abençoado, não será, foi. Efésios 1 e versículo 3, ele nos abençoou, obrigado, ele nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Ele não vai abençoar, você já é abençoado. Ele não vai abençoar, você já é abençoado pelo sangue derramado lá na cruz. Tem glória a Deus que eu... Aleluia. Jesus então sai da cidade, e quando ele sai de Jericó, na beira do caminho, aonde, irmãos? Na beira do caminho, Marcos vai registrar um personagem, ou Marcos vai começar a falar de um personagem. E o que Marcos diz? Que quando Jesus está saindo,
Na beira do caminho há um homem. Esse homem, Marcos vai falar algumas características dele. Primeiro, Marcos o chama de Bartimeu. Segundo, Marcos diz que ele está cego. E terceiro, Marcos diz que ele é mendigo e vive na beira deste caminho. É interessante dizer que esse homem não nasceu cego. Por quê? A tradução King James, no capítulo 10, versículo de número 51, quando Jesus diz assim: o que queres que eu te faça? A tradução King James responde que a resposta do cego foi essa: que eu torne a ver. Vamos lá? Que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Tornar a ver é alguém que um dia já enxergou. Tornar a ver é alguém que um dia já teve vista. É alguém que já viu. É alguém que enxergava. Quando ele diz, eu quero tornar a ver, ele está dizendo, eu quero voltar a ser como eu fui antes. Eu quero voltar a ser como um dia eu fui, como eu nasci. E depois eu explico isso. Por quê? Porque Marcos vai dizer que eles chamam de Bartimeu. Chamam ele como? O sufixo bar no grego significa filho. Timeu aqui é o nome do seu pai. Ele é filho de Timeu. A palavra Timeu no grego é estimado, é alguém honrado, é alguém querido. A palavra Bartimeu não é um nome próprio. Na verdade, é uma junção de duas palavras. Filho de Timeu. É como se alguém falasse, ali está o filho do seu Timeu. Meu nome é Giovanni, meu pai é Adenor, e se alguém não conhecesse o meu nome, mas conhecesse a figura do meu pai, talvez diria, ali está pregando o filho do seu Adenor, ou o filho do Adenor. É a mesma coisa que está acontecendo com esse homem. Bartimeu não é o seu nome. Por quê? Porque aqui a sua identidade foi perdida, sua identidade foi arrancada, e é a primeira coisa que o diabo tenta tirar de nós, a identidade. Quer ver uma coisa? Nós vivemos em um período, nós vivemos em dias que muitas pessoas estão tendo crises na sua identidade, e parece engraçado. Por quê? Porque o camarada nasce homem e daqui a pouco ele se identifica com um cavalo, se identifica com um cachorro, se identifica como qualquer outra coisa, porque ele não consegue distinguir a sua identidade. A segunda coisa que eu posso observar é que o diabo tenta, pastor Marcelo, manchar a nossa identidade. O camarada nasce com o nome de João, a mulher nasce com o nome de Maria. Daqui a pouco vai crescendo e o diabo começa a colocar apelidos. Quem nasceu João, daqui a pouco vira Pedra, vira Capetinha, e vai recebendo apelidos ao ponto de ninguém conhecer mais pela sua identidade. Ora, a Bíblia não registra a identidade do menino. Por quê? Porque a sua identidade é perdida. Mas deixa eu lhe dizer, quando Cristo vai à cruz do Calvário, quando Jesus entrega a sua vida por nós, uma das coisas que ele fez foi resgatar a nossa identidade. É por isso que em Lucas capítulo 10, 19, quando os discípulos voltaram cheios de sorriso, porque expulsaram demônios, Jesus disse: não se alegrem pelos demônios se sujeitarem a vocês.
quer dar sorriso de verdade, quer dar gargalhada de verdade, alegrai-vos pelo vosso nome estarem escritos nos livros da vida. Escute o que eu vou lhe dizer. Talvez eu pregue nessa noite para alguém, e talvez você não seja conhecido na terra, talvez eu não saiba o teu nome, talvez eu não saiba quem você é, mas Isaías 43, versículo 1, Deus disse: não temas, porque eu te remi, eu te criei, Jacó, formei Israel, eu remi a você, chamei pelo teu nome, você é meu, pelo teu nome, ele chama pelo nome. Isaías 49, primeiro, ele disse: eu te conheci desde o ventre, eu chamei pelo teu nome para que tu saibas que tu és meu. Existe um Deus do céu sentado no trono, que quando olha para a terra, ele conhece a tua identidade. Eu vou profetizar e receba: Deus não vai deixar ninguém manchar a identidade que ele te deu. Deus não vai deixar sua identidade ser roubada. A identidade da igreja ainda é imitar os passos de Jesus. A igreja não é conhecida como gospel, a igreja não é conhecida por causa de alguns fatores de escândalos que está acontecendo no meio dela. A igreja tem uma identidade, e a identidade é seguir os passos do seu Senhor. Tem alguém comigo aqui nessa noite que pode entender esta palavra? A segunda coisa que ele perdeu foi a sua visão. Diga visão. Ele disse: eu quero voltar a enxergar. Eu quero voltar quero voltar a ter a vida que tinha antes. Lamentações 5,19: converte-nos, Senhor, a ti, e nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Escute isso aqui. Israel está dentro do cativeiro 70 anos. Quantos anos? Aí olha como está vivendo o povo dentro do cativeiro. Salmo 137, primeiro: junto aos rios da Babilônia sentávamos, chorávamos, lembrando de Sião. Três coisas aqui: sentados, chorando e lembrando. Sentados, chorando e lembrando. Sabe o que é isso aqui? Sentado é alguém potente, chorando é peso de consciência, lembrando é recordações de glória passada. E tem gente que talvez entrou nesse culto hoje igual Israel, vivendo de recordações passadas. Um dia orei, um dia fui crente, um dia preguei, um dia eu já dei aleluia assim igual a irmã, um dia eu já fui da igreja, um dia já fui do fogo, um dia já fui pentecostal também, um dia eu já estive lá, um dia já me vesti igual crente. E hoje por que não está? Porque está vivendo de recordações passadas. A quem dera Deus levante uma geração hoje que não viva de recordações passadas, e entenda que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, e Ele não termina aqui, será o mesmo eterno. Eu estou sentindo a presença dEle aqui no nosso meio. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: eu não sou Deus de recordações passadas, sou Deus que conheço o teu presente e projeto o teu futuro. Isaías 43, 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eu faço coisas novas. Olha, alguém levantou a mão, eu vou profetizar e você recebe. Você não vai viver de experiências passadas. Um dia já jejuei, um dia já dei glória a Deus. Você vai dizer na cara do diabo: eu não fazia, eu faço. Eu não era, eu sou. Na presença. Olha aí, alguém está dando glória a Deus lá atrás. Uriminara calabarachúria. Oh Deus, Ele está.
perdeu a visão. Quem perde a visão, perde a direção. Quem perde a direção, perde o discernimento. E quem perde o discernimento, não consegue ver Jesus em nada. Quem perde o discernimento, quem perde a visão, perde a direção. Quem perde a direção, perde o discernimento. E quem perde o discernimento, não consegue ver Jesus em nada. Isso aqui é um perigo, por quê? Porque às vezes a gente acaba atribuindo uma ação que é Deus que está fazendo ao diabo. E eu vou lhe explicar, talvez você não entendeu. Jeremias 33, 3. Quem conhece esse texto? Clama a mim e responder-te. Só que se você ler o versículo 1 e 2, está escrito assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jeremias, estando ele no pátio da guarda. E o que Deus disse? Eu sou o Senhor que faz isto. Eu sou o Senhor que faz. E o que Deus fez, pastor? Deus permitiu o povo ser levado cativeiro 70 anos. E o que é isso, pastor? Isso aqui não é uma vitória para se alegrar, porque o povo está indo para o cativeiro por causa das suas rebeldias, por causa das suas consequências. E Deus diz: eu sou o Senhor que faz. E deixa eu lhe dizer, tem coisas que a gente está atribuindo ao diabo, quanto que é Deus que está fazendo para fazer algo na nossa vida. Quer ver uma coisa? Tem portas que fechou na sua vida e você disse: o diabo se levantou. E Deus está dizendo: é eu fazendo isso para não te perder dentro desta porta. Alguém está entendendo isso aqui? Tem coisas que estão acontecendo que você está atribuindo ao diabo e Deus está dizendo: é eu que estou fazendo. O relacionamento que você queria entrar, você disse, o diabo levantou e levou ela embora. E Deus está dizendo: é eu te livrando, porque eu sei que se você entrar aí, tu para de orar, tu para de cultuar, tu para de adorar, tu para de dar glória. Eu sei que vai sumir glória por uns momentos, mas daqui a pouco eu resgato de novo através da palavra. Eu vim lhe dizer nesta noite: Deus vai restaurar a visão de alguém que está aqui no nosso meio. É Ele, é Ele, é Ele. Me ajude a pregar, por favor. Olhe para duas pessoas, diga: cuidado para você não está atribuindo uma obra que Deus está fazendo a Satanás. Quantos de nós não abre a boca, e principalmente nos momentos de tribulação? O diabo se levantou e é Deus que está fazendo. É Deus que está trabalhando na nossa vida. É Deus que está querendo moldar a nossa estrutura. É Deus que está querendo tratar com o nosso coração. E quem perde a visão não consegue enxergar Jesus mais em nada. Daqui a pouco foi parar na beira do caminho. E na beira do caminho ele vai viver de mendigância. E o que é mendigar? É depender da ajuda de pessoas. É ser um pedinte. E eu vou entrar aqui. Por quê? Porque o que tem de mendigos espirituais não é pouco. O que tem de mendigo espiritual, que um dia estava no caminho, que um dia caminhou no caminho de João 14,6, eu sou a verdade, ou o caminho, a verdade e a vida, que um dia caminhou no caminho e está agora na beira, vivendo de mendigância. E eu vou falar, o que tem de mendigos espirituais não são poucos. E o que é um mendigo espiritual? É que vive de pedir. Ora por mim, consagra por mim, me apresenta lá na igreja. E o camarada cheio de saúde: por que tu não levanta da cadeira e vem aqui te apresentar? Ora por mim, pastor.
Me coloca debaixo do teu joelho. E Deus está dizendo: quando é que tu vai se dobrar? Eu sei que não é errado nós pedirmos oração, mas todo dia ora por mim. Eu sei que não é errado nós levarmos as nossas causas aos santos, mas todo dia viver na dependência, na aba de alguém. E Deus está dizendo: não te chamei para ser um mendigo espiritual. Eu não te arranquei do crime, da lama, da bebida. Não te arranquei da umbanda, não te arranquei da idolatria para você viver na minha obra de mendigância. Eu te levanto hoje dessa beira, eu te arranco hoje dessa beira, eu te arranco do estado hoje de você estar inerte, parado, paralisado na beira do caminho. Eu sei que talvez pode ser dura esta palavra, mas eu preciso pregar isso. Deus não irá levantar mendigos espirituais. Deus vai levantar alguém que entenda que a provisão é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Ele é a fonte, Ele é a fonte, Ele é a fonte, Ele é a fonte, Ele é a fonte. Oh, glória a Deus! Quantos de nós já precisamos de oração, assim como eu já precisei, mas viver todo dia pedindo, aí o negócio já é sério. Ele está sentado na beira do caminho, e eu estou encerrando, quando daqui a pouco entra uma multidão na cidade pentecostal. A multidão é o que, irmãos? Pentecostal. Você conhece gente pentecostal? Gente, crente pentecostal até conversando grita. Crente pentecostal falando no celular parece que está falando pessoalmente. Aí a multidão, pentecostal, fazendo barulho, Jesus no meio. A multidão ali pentecostal. Daqui a pouco o cego que não vê, mas ouve o murmurinho, ouve ali o barulho, ouve o agito da galera. A curiosidade sobe no coração dele e ele pergunta: quem passa? Quem passa? Alguém diz: é Jesus lá de Nazaré, na Galileia. Quando ele ouve quem é, você conhece o texto, ele vai clamar. Ele vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Clamar não é orar, orar é diálogo. Oração é conversa, é dialogar. Clamar aqui é grito. Clamar aqui é? E o que é clamar? É grito de socorro da alma. Só clama quem precisa de ajuda. Só clama quem precisa de uma intervenção. Só clama quem tem necessidade. É por isso que num culto como esse, quase 10 horas da noite, eu não critico quem entrou aqui. E dentro de um culto como esse, dá glória a Deus alto, dá aleluia alto, dá amém alto. Eu não critico quem grita, porque eu não sei o tamanho da necessidade da pessoa que entrou aqui. E deixa eu lhe dizer, Deus não é surdo, mas ninguém que gritou para Ele ficou sem resposta. Eu vou repetir: Deus não é surdo, mas ninguém que gritou para Ele ficou sem resposta. Eu vou entrar, posso falar, pastor? Tem gente que diz: para que gritar na igreja? Deus não é surdo. Tu tá na frente da televisão, teu time faz gol e tu é o que mais grita. Ninguém pode te ouvir lá. O jogador não vai fazer nada por você. Você vai pro sambódromo, você vai pro show do artista, grita até ficar rouco, perde a voz, fica roxo de tanto gritar, e o artista nem liga para você. Aqui não, quem grita tem resposta. Oh, meu, olha aí, olha aí, olha aí. Eu estou sentindo Deus aqui nesta palavra. Eu sei, meu irmão, eu sei. Você fica intimidado de dar glória a Deus alto, mas é o que mais xinga, é o que mais fala palavrão, é o que mais conta piada imoral, é o que mais dá gargalhada quando alguém conta coisas indecentes. Aqui eu vim pregar e dizer: aqui você pode gritar, porque se o teu irmão se incomodar, ele não se incomoda. Se alguém não gostar, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Ele conhece a tua necessidade,
Ele conhece o tamanho da aflição. Eu quero pelo menos 10 segundos ouvir aqui o barulho desse crente. Ouvir o barulho. Sim, esse negócio vai tremer já já. Jesus está na casa. 10, 9, 8, 7, olha aí, 5, da glória a Deus, 3, 2, só quem pode fica de pé adorando. Agora vai. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aí ó, o cego, ó. Jesus, filho de Davi. Ó, há uma multidão por Jesus, pentecostal. Irmãos, 8 bilhões de pessoas pisam a superfície dessa terra. 8 bilhões, é muita gente. Mas quando você fala, quando você canta, quando você clama, Ele conhece a tua voz. Se nós começarmos a falar todo mundo aqui no mesmo instante, o negócio vai ficar uma bagunça. E a gente não vai conseguir discernir quem é que está falando. Vamos entender nada. Mas quando você fala com Ele no meio da multidão, Ele conhece a tua voz. Aí ó, Jesus tinha passado, o cego está atrás, clamando: Jesus filho de Davi, Jesus filho de Davi, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí está escrito o texto que você leu comigo: e parando ele, Jesus está indo para Jerusalém, precisa chegar na cruz. Jesus tem compromisso, Jesus precisa chegar lá, mas por causa do clamor de um cego, está escrito: parando ele. Se é eu diria assim, ó: volta amanhã porque agora estou atrasado. Se é eu, diria: vem depois porque eu preciso chegar lá. E sabe o que Deus me disse? Um homem pode não ter tempo para te responder, mas quando você dobra o joelho, quando você entra num culto como esse, coloca a tua causa diante dele, o céu está parado para ouvir o barulho da tua voz. Ah, pastor, eu cheguei nesse culto, eu não tenho nem forças para falar. O céu conhece a lágrima que escorre nos teus olhos. Salmo 56, verso 8: tu contastes as minhas vagueações e colocastes as minhas lágrimas no teu odre, elas não estão escritas no teu livro. Eu prego nessa noite para alguém que talvez não tenha força e intensidade de gritar, e está correndo lágrima nos teus olhos, e eu vou lhe dizer, e você recebe, você não sairá daqui sem ser atendido hoje. Você está no consultório do céu e o doutor Jesus está mandando o seu assistente Espírito Santo a examinar a sua vida hoje. Só quem entrou no consultório dele, eu quero ouvir o barulho da adoração desse eu estou sentindo Jesus aqui nesta palavra. O céu está parado para ouvir a tua oração agora. Sim. Segura na mão de alguém, por favor. Diga para ele: tem resposta para a sua vida nessa segunda-feira. Tem socorro de Deus para a sua vida nessa segunda-feira. Só que, Jesus para pela intensidade da adoração do cego. A intensidade do meu culto vai mover Jesus ao meu favor.
Alguém diz assim: o culto foi muito frio, pregador frio, cantor frio, pastor frio. Porque tem gente que pensa que quem está no altar tem a responsabilidade de fazer tudo. E deixa eu lhe dizer, para você receber depende da intensidade que você está disposto a se entregar a Ele. E eu quero convidar você agora, feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos, por favor. Eu sinto a presença de Jesus aqui no nosso meio. Eu sinto a presença de Jesus aqui no nosso meio. Jesus está dizendo para alguém: a intensidade da tua entrega hoje, a intensidade do teu culto hoje, determina o momento ou determina como você sairá daqui. A intensidade do seu culto determina como você sairá da MIPAD hoje. Se você chegou aqui doente, a intensidade do teu culto vai determinar se você sairá daqui doente ou sairá daqui curado. Pastor, cheguei fraco. A intensidade da tua entrega determinar hoje se você sai daqui cabisbaixo, com cabeça baixa, ou renovado pela presença de Deus. Eu quero um sinal agora, meu Senhor. Se o Senhor está nesta palavra, aonde houver um crente que entendeu pelo menos uma frase do que preguei, aonde houver uma mulher, aonde houver um homem que entendeu, Senhor, que a intensidade da adoração do culto determina aonde o Senhor vai levar ela, aonde o Senhor vai levar ele. Eu quero que o Senhor toque agora, Jesus. Eu quero que o Senhor comece a tocar agora, das crianças aos mais velhos, das mulheres aos homens. Começa a envolver agora em glória. Eu estou sentindo ele aqui. Eu estou sentindo ele aqui. Isso, deixa pegar nessa noite. Uriminara calabara cheia. Uriminácia. Urimicalabaracandarábia. Eu vejo nessa noite a mão de Deus que desce sobre a tua vida. E assim diz o Senhor: eu conheço teus complexos. Eu conheço das tuas inferioridades. Eu conheço de tuas aflições. E para te saber que falo contigo nesta noite, eu me sinto o interior da tua alma. Eu ouvi quando tu me disse: me ajuda. Oh meu Deus, oh meu Deus. Eu vejo um laço sendo quebrado agora, ó. Oh meu Deus. Dá um abraço nela. Isso. Renova. Enche. Eu vou buscar. Eu vou buscar. Enche. Eu vou buscar a Deus. Eu vou buscar. Porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Isso. Só quem veio adorar. E abra o céu. O teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. E que se abra Isso. céu. O teu reino Vem. nossa fé está no nosso Deus. Oh, eu tenho saudade de ti, diz o Senhor. Eu tenho saudade de ti, diz o Senhor. Para te saber que falo contigo, te visitei em sonhos. E nesse sonho tu se via dentro da minha casa novamente, na verdade. E assim te disse o Senhor: te trouxe aqui para te dizer: quem nasceu para estar no caminho não morrerá na beira. Olha a minha presença que te envolve. Olha aí. Olha, abraça ela, abraça ela, abraça ela. Ixi, só quem pode, só quem... Oh meu Deus, que presença maravilhosa é essa, Jesus. Que glória. Eu estou sentindo Jesus aqui. Segura aí, eu entrego o microfone. Toca nele aqui pra mim, toca nele, nesse varão de preto. Olha pra mim, varão. Olha pra mim. Eu vejo nessa noite um laço sendo desfeito. Eu via homens projetando o mal contra a tua vida. No mundo nós chamamos de casinha. Eu via uma casinha sendo desfeita hoje.
E assim te diz o Senhor: há uma promessa sobre a tua vida. Deus me disse: diga para ele que eu coloco uma arma na mão dele hoje. Faz assim, porque eu não te vejo hoje vestido desse jeito. Eu te vejo em cima de um altar com uma espada na mão. E o Senhor manda eu dizer nesta noite: não vai demorar muito, porque o meu espírito começa a incomodar a partir de hoje. E eu quero contemplar com esses olhos aqui, que nós vamos nos topar em altares. Igreja do Senhor, estenda as mãos para cá. Eu vejo um livramento na direção desse jovem. Eu vejo Jesus nessa noite fechando cova. E eu sinto nessa noite o Espírito fazendo uma grande obra nessa. Eita, estenda as mãos para cá, diga comigo: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus. Diga: todo laço, diga: todo espírito de morte, diga: cai por terra hoje. Diga: Senhor Jesus, Ele é um instrumento teu para essa obra final. Se a igreja concorda com isso, diga glória ao nome de Jesus. Agora você pode aplaudir a Ele e adorar. Sim, aplauda.